Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para o nosso canal Consórcio Descomplicado, porque depois dessas, aí já batendo a casa de 60 mil visualizações, eu percebi que ainda tinham pessoas que não conheciam o produto efetivamente. Então, eu resolvi lançar esse videozinho que vai ser muito rápido, mas que vai servir até para você ter um pouco mais de segurança em relação ao produto consórcio. Bom, aspectos gerais. O consórcio surgiu na década de 60, ele tem uma base legal, que é a Lei 11.795 de 2008, e ele é regulamentado pelo Banco Central. Hoje ele está movimentando mais de 1,5 bilhão de reais por ano. O que é o consórcio e para que serve? Olha, o consórcio ele é uma ferramenta de planejamento financeiro. Ele serve para que você, de forma compulsória, todo mês faça uma reserva destinada a um determinado objetivo, ou seja, para adquirir um automóvel, um imóvel, e também com essa lei nova de consórcio é possível adquirir enxoval, até fazer cirurgia plástica. Como você deve escolher uma administradora de consórcio? Você pode consultar o site do Banco Central e ver lá dentro a estatística de reclamação de cada administradora de consórcio, porque existe uma ouvidoria específica do Bacen e as chamadas dessa ouvidoria geram uma estatística de reclamação. Então fica aí uma dica legal para você. Bom, quais são os valores disponíveis? Isso daí vai depender. Consórcio de imóvel geralmente parte aí de 70 mil reais, vai até 250, 300, 500 mil reais. E quais são os critérios para aquisição desses ativos? Bom, no caso de imóvel, você tem que ter um imóvel escriturado, né, devidamente registrado, que não esteja em rolamento nem pelo judicial, ele tem que estar desimpedido. No caso do imóvel específico, ele passa por uma avaliação também de uma empresa, geralmente que presta serviço para administradora de consórcio, e estipula o valor do imóvel conforme o mercado da região. O que é muito importante ressaltar nisso é o seguinte: um exemplo simples, se você tiver uma carta de crédito contemplada de 100 mil reais de um imóvel e você for alienar um imóvel, se esse imóvel for de valor inferior, será desembolsado aquele valor inferior. Se o imóvel for de um valor superior, você vai ter que completar esse valor com outro recurso. Então é muito importante que você calibre a escolha de uma carta de crédito com uma certa folga em relação ao imóvel que você quer adquirir. Em relação ao automóvel, aplica-se o mesmo critério. Só que existem algumas premissas em relação ao automóvel. O automóvel ele tem que ter no máximo 5 anos de uso, não pode estar alienado nem penhorado. E outra, o automóvel não pode estar como garantia de outra operação, ou seja, você não pode pegar um carro que está financiado e alienar para o consórcio. Em relação ao consórcio, o conceito de grupo. O que é um grupo? O grupo, conforme o meu vídeo Entendendo o Consórcio em um Minuto, é a reunião de pessoas como se fosse um condomínio. A cota é você. Você é a fração desse grupo de pessoas, de interessados, né? O que eu sempre ressalto é o seguinte: quando você for fazer a sua programação financeira para escolher um consórcio, fique atento ao número de parcelas, porque elas podem colaborar para que você tenha uma folga financeira maior, ou também pode influenciar no seu planejamento de médio prazo. Se você vai adquirir, por exemplo, um automóvel usado com 4 anos de uso e vai fazer a alienação de uma carta aí que está faltando 6 anos, uma carta de 5 anos de automóvel, né, que é o prazo máximo, são 60 meses para automóvel, que são os planos mais conhecidos, você tem que entender que ao final de somados 5 mais 4 anos de uso do carro, você vai ter um carro com 9 anos de uso e você pagando a parcela ainda. Então você tem que saber calibrar essa questão de custo-benefício também em relação ao automóvel. Em relação ao imóvel, quanto maior o tempo, até melhor. Por quê? Porque você vai ter uma folga financeira tanto para poder pagar um valor que fique inferior ao que você pagaria se fosse de aluguel, assim como um valor inferior em relação ao que você pagaria se fosse o financiamento bancário. Em relação à importância das assembleias, é importante ressaltar que para que você entenda a performance
lance do grupo, você tenha acesso às assembleias anteriores. No caso de você adquirir um consórcio em andamento, é importante que você preste atenção qual foi o comportamento das assembleias anteriores, ou seja, quais foram os percentuais de lance vencedor, como é que tem sido o valor das parcelas durante o tempo. E mesmo que você esteja fazendo uma adesão, por comparação, você sabe também como que está sendo a reação dos participantes desse grupo. Ou seja, se você vai fazer uma adesão de um grupo que está abrindo de uma carta de crédito R$ 100.000 de imóvel, você pode perguntar ao administrador de consórcio como é que tem sido os lances dessas assembleias desse valor. O mesmo exemplo espelhado para carro. Você pode ter a sua cota premiada por sorteio, ou seja, sorteiam lá várias bolas. As primeiras bolas que saem, elas são as bolas por sorteio, né? Essas bolas premiadas por sorteio podem ser as bolas primeira, segunda, terceira bola, dependendo do saldo do grupo. Ou seja, se tem muitos pagantes, se está em dia, eles podem sortear até duas, três bolas. Isso eu já presenciei também. Você também pode ter a sua cota premiada por lance, que é o percentual que você vai ofertar. Existe a questão do lance fixo, né, que a Embracon usa muito essa metodologia, muito interessante. Eu já fui contemplado também por essa metodologia na Embracon. Diga-se de passagem, excelente consórcio. E também existe a cota que é premiada por lance fixo. Na Embracon você tem 25%, 50% e o lance livre, você pode ser contemplado por 64%. Recentemente fui contemplado com 67%. O que impacta na maior ou menor distribuição dos bens é justamente isso. O que vai impactar é o caixa da Assembleia naquele mês. Ou seja, se você tem ofertantes de lance mais aguerridos, você vai gerar, no geral, um caixa mais representativo. Logo, a administradora vai poder, naquela Assembleia ali, fazer uma maior distribuição de bens. Em relação à parcela, também recebo muitas perguntas em relação a isso. Você vai ver a composição da parcela sendo regida por 4 elementos. Contribuição do fundo comum, que é 99% do valor da parcela. O que é isso? É o que você está pagando de fato, de verdade, em relação à parcela do consórcio. É a fração que realmente contribui para você amortizar lá o saldo devedor. Tem um fundo de reserva, que representa uma alíquota que é determinada pelo Banco Central para que você possa para que você possa participar de uma reserva de emergência, seja para as questões do grupo, alguma ação judicial, algum tipo de insolvência. Tem a taxa de administração, que é a taxa em que você vai pagar efetivamente o custo do dinheiro, que quando o administrador do consórcio fala bem assim, a taxa de administração é de 15%. O que ele quer dizer? Uma carta, por exemplo, de automóvel, cujo a taxa de administração é de 15%, e aí um automóvel custando seus R$ 50.000, ele vai aplicar essa taxa de administração de 15% em cima dos 50 mil. Esse carro vai para 57.500, que é o saldo devedor dele, e essa taxa de administração vai ser justamente o custo administrativo do dinheiro. Por que eu ressalto isso? Custo administrativo. Custo administrativo, ora, porque na verdade nós não estamos falando de financiamento, e sim da administração de um condomínio de interessados em relação a determinado bem. E o seguro, que não é obrigatório, você pode optar por não aderir a ele. O modelo de seguro adotado em consórcio é o seguro de morte, ou seja, ele não é um seguro prestamista. Então, mesmo que você fique desempregado, você não vai ter a cobertura do seguro. E é isso, eu me disponho aí aos senhores, vocês têm o meu canal, eu tenho aí vídeos que são
bastante úteis, bastante aplicados, e que eu não tenho dúvidas que os senhores vão acessar mais e mais e podem mandar a tempo, responderei todos os questionamentos. Se vocês não entenderam, assistam novamente, procurem levantar as dúvidas, eu estou à total disposição, questione, estou aberto a sugestões. Eu só quero que você que está assistindo agora seja como os outros 60 mil visualizadores que sejam abençoados de forma abundante e sejam entre as dezenas de pessoas que já conseguiram retirar o bem graças a essas orientações. Muito obrigado.